voltar a falar sobre o caso daquele jovem rapaz de 18 anos que morreu na unidade de pronto atendimento lá da Cidade Nova, em Ananindeua, o jovem Luiz Felipe, de 18 anos, pois a família dele vai em busca de justiça. E a gente continua, é claro, a falar sobre esse caso, agora com o advogado Manuel Lobato, que está representando a família do jovem Luiz Felipe. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo dentro do Bora Cidade, um caso revoltante. Queremos saber a partir de agora, doutor, quais os próximos passos que serão tomados com relação a este caso? Boa tarde. Sim, senhora, muito boa tarde. Desde já é uma honra inefável participar desse programa. Eu particularmente entendo que esse realmente é o trabalho da comunicação social, é informar, e diante dessas injustiças é justamente para pressionar as autoridades a fim de que as providências cabíveis elas possam ser tomadas. Portanto, parabéns desde já pelo vosso trabalho. Relativamente aos fatos em si, o que acontece? Nós estamos numa etapa preliminar de busca de documentos para que a nossa sustentação jurídica seja devidamente adequada. Ou seja, diante dessas circunstâncias, nós temos dois instrumentos jurídicos a manejar. O primeiro é uma ação de responsabilidade civil, narrando os fatos de maneira pormenorizada, apresentando todas as provas pertinentes, a fim de que o competente inquérito policial seja deflagrado, para que haja uma investigação com o escopo primordial de apurar eventual responsabilidade criminal das pessoas que foram envolvidas no tratamento do menor. Agora, doutor Manuel Lobato, já que agora o senhor defende a memória desse jovem, está ao lado da família, levando todas essas informações, buscando documentos, o senhor já teve acesso ao atestado de óbito? E se o senhor já teve acesso ao atestado de óbito, o que diz lá no atestado com relação à morte do Luiz Felipe? Certo. Relativamente à morte do jovem Luiz Felipe, consta no atestado de óbito que a sua morte ela foi proveniente de uma infecção bacteriana na região da boca. Portanto, uma bactéria ali foi alojada de maneira infortunada. Esta bactéria ela não foi devidamente tratada e é justamente daí que reside a negligência médica e, infelizmente, a bactéria se espalhou e ocasionou o óbito do jovem. O Luiz Felipe, que inclusive, né, doutor, teve também insuficiência pulmonar, porque ele não conseguia, inclusive, se alimentar, né? E ele foi definhando ao longo dos dias, ou seja, um caso que foi se agravando e que, por conta disso, ele infelizmente não resistiu. E outra coisa, doutor, até a própria Defensoria Pública do Estado já revelou, na reportagem que a gente trouxe ontem aqui no Bora Cidade, que de fato foi visto que houve negligência no atendimento. Porque era muito simples, doutor, quando a gente entra numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, ela tem que estar pronta para atender a qualquer situação que chegar. E a partir do momento daquela avaliação com um especialista, com médicos, esta vítima, este paciente, será levado para um hospital de referência. Não foi o que aconteceu com o Luiz Felipe, porque ele passou 15 dias. E tem um dado agravante aí, é que deveria ter no município um profissional bucomaxilo, ou seja, aquele profissional que deveria avaliar o Luiz Felipe, e isso não há. Ou seja, a negligência é cada vez mais estampada na cara da sociedade com relação ao município. Exatamente. E, inclusive, este é um problema de dimensões oceânicas, uma vez que envolve diversas autoridades, uma vez que envolve a negligência de inúmeras instituições e setores sociais, bem como elucida de maneira flagrante a responsabilidade objetiva do Estado em relação a esses casos. Porque, vejamos, o direito à saúde é um dogma constitucional, é um direito inexorável. Todos nós temos direito a recorrer à saúde e o Estado precisa aplicar políticas de saúde concretas e adequadas para que a nossa enfermidade seja devidamente tratada. No caso da responsabilidade objetiva do Estado, o Estado ele não precisa agir com culpa para ser responsabilizado. Ou seja,
basta que haja uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, sem a intenção de causar o dano, que a responsabilidade civil do Estado ela já se configura. Todavia, esse caso ele apresenta algumas particularidades, porque eu, particularmente, entendo que há efetivamente, diante de todas essas omissões do Estado, no sentido de fornecer um tratamento adequado para o jovem, uma flagrante culpa. Portanto, está categoricamente configurada a responsabilidade. Porém, tão importante quanto isso, nós iremos intentar, com a notícia do crime, através do registro do boletim de ocorrência, para que o Ministério Público possa investigar a conduta dos profissionais que estiveram incumbidos de cuidar deste jovem. Porque isto é muito importante que seja ponderado. Afinal, se houver algum indício criminoso no âmbito deste tratamento, nós iremos correr atrás de justiça e, obviamente, iremos fazer de tudo para que os responsáveis eles sejam devidamente denunciados. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação e nós, é claro, vamos continuar também acompanhando os desdobramentos deste caso. A gente